Eis que você se interessa pela neurociência e deseja entender mais sobre o cérebro, mas ao fazer algumas pesquisas, percebe que o assunto é muito mais complexo do que você imaginava. E para ajudar, a maioria das aulas que você encontra utiliza uma linguagem extremamente difícil, com nomes como córtex infralímbico, recesso supraóptico, vias mesolímbicas dopaminérgicas, dentre outras palavras super complexas. Mas além dos nomes difíceis, só para você ter uma noção dessa complexidade, a principal célula do cérebro humano é chamada neurônio. Dentro de um único cérebro, podemos encontrar cerca de 86 bilhões de neurônios, e cada uma dessas células é capaz de realizar uma média de 1000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Se você calcular o número de possibilidades e combinações, chegará a um número maior que o número de grãos de areia no planeta Terra, ou então maior que o número de estrelas do nosso universo conhecido. Não é à toa que toda a sua realidade só é construída graças ao seu cérebro. É por causa desse pequeno órgão de 1,4 kg que você consegue me entender, ver essas imagens, saber o seu nome, respirar, se apaixonar por uma pessoa, aprender a tocar um instrumento e até mesmo estudar sobre o seu próprio cérebro. Por isso, nesse vídeo eu vou trazer uma aula introdutória sobre a neurociência, explicando os hemisférios e os lobos do cérebro de uma maneira simples e didática para que você conheça um pouco mais sobre você mesmo. E para você que não me conhece, meu nome é Gustavo, sou criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta vídeo toda semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer me ajudar a continuar postando, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembre-se também de acessar o primeiro link na descrição para ter acesso a um conteúdo mais avançado. Agora, sem mais enrolação, bora aprender! Vamos então começar pelo começo, com uma neuroanatomia básica para você perceber que nós podemos transformar um conteúdo complexo em algo simples, fácil e interessante. Na sua tela você pode ver um cérebro humano. Se você observar, irá perceber que o nosso cérebro se divide literalmente em duas principais partes. Essas duas partes são chamadas de hemisfério, portanto, temos o hemisfério esquerdo do cérebro e o hemisfério direito do cérebro. Os dois hemisférios possuem sim as suas diferenças, mas antes de falarmos sobre esse assunto, vamos olhar para as semelhanças. Os hemisférios cerebrais se dividem em 4 grandes partes, chamadas de lóbulos cerebrais. Assim, temos os lóbulos frontais, lóbulos parietais, lóbulos temporais e lóbulos occipitais. Perceba que eu disse lóbulos no plural, justamente porque temos um lobo no hemisfério direito e o mesmo lobo no hemisfério esquerdo. Para te ajudar a decorar onde fica cada lóbulo do cérebro, pense dessa forma. O lobo frontal refere-se à frente, portanto, ele fica à frente da nossa cabeça. O lobo parietal pode nos lembrar dos nossos pais, e os nossos pais ficam acima de nós, ou seja, o lobo parietal se encontra no topo da cabeça. O lobo temporal pode te lembrar de tempestade, e a tempestade lembra o raio. Se você pensar no super-herói Flash, perceberá que ele tem um raio do lado da cabeça. Portanto, lembre-se que o lobo temporal é localizado ao lado da nossa cabeça. Eu sei que parece que eu estou viajando nas ideias, mas é brincando com a criatividade que o nosso cérebro memoriza melhor. E por fim, o lobo occipital. Como o único lado do cérebro que sobrou é atrás, então você pode imaginar que o lobo occipital fica atrás da nossa cabeça. Agora, vamos entender um pouco mais a fundo as funções de cada um dos lobos, começando pelos lóbulos frontais. Os lóbulos frontais se dividem em 3 grandes regiões, o nosso córtex pré-frontal, o córtex motor e o córtex pré-motor. Ao longo dessa aula, você vai perceber que eu citarei muitas regiões do cérebro que começam com o nome córtex, o que significa que eu estou me referindo a uma camada mais externa do cérebro, ou seja, toda essa superfície que você consegue enxergar é chamada de córtex cerebral. Mas voltando para os lóbulos frontais, a principal função do nosso córtex motor será conduzir os seus movimentos conscientes, de forma que o hemisfério direito do seu cérebro controla o lado esquerdo do seu corpo, e o hemisfério direito do seu cérebro controla o lado esquerdo do seu corpo. Essa regra só é diferente para a sua visão, pois o seu hemisfério esquerdo do cérebro não irá controlar a visão do seu olho direito, e sim o seu campo visual direito nos 2 olhos. E o seu hemisfério direito não irá controlar a visão do seu olho esquerdo, e sim o campo visual esquerdo nos 2 olhos. Já o nosso córtex pré-motor será mais responsável pela aprendizagem motora e pelos movimentos de precisão. Ou seja, essa área te ajudará a aprender uma nova habilidade, planejar as suas ações e executar os movimentos, assim como acontece quando nós tocamos algum instrumento. Por fim, dentro dos lóbulos frontais, nós temos o córtex pré-frontal, uma região extremamente importante para o autocontrole, foco, tomada de decisão e a cognição social. Ou seja, quando você diz não para um doce, foca em uma única atividade e pensa 2 vezes antes de dizer que uma pessoa engordou, o seu córtex pré-frontal foi ativado. Aliás, quando você está muito apaixonado ou quando você bebe mais do que deveria, ocorre uma inibição do nosso córtex pré-frontal. E é por isso que as suas decisões provavelmente não serão as melhores
maneiras possíveis, como tatuar o nome do seu namorado ou namorada, ou então ficar com alguém com uma aparência duvidosa. Vamos agora para um segundo grande lobo, os lóbulos parietais, que serão responsáveis primeiramente pelo seu raciocínio espacial, que te ajuda a desviar das coisas e calcular mais ou menos a distância entre você e um objeto. Outra função dos lóbulos parietais é a propriocepção, que refere-se às percepções que você tem sobre o seu próprio corpo, o que permite você saber, por exemplo, onde os seus braços e pernas estão, mesmo de olhos fechados. Por fim, dentro do lobo parietal, encontramos o córtex somatosensorial, uma espécie de mapa de todo o nosso corpo que te ajuda a sentir o tato e a pressão do toque em qualquer parte do corpo. Assim, se eu estimular uma área específica do seu córtex somatosensorial, você pode ter a impressão que eu toquei a sua mão, o seu rosto, pé ou qualquer área do seu corpo. Vamos agora falar dos lóbulos temporais, que, como eu disse, ficam nas laterais do seu cérebro. Nessa região, teremos importantes estruturas para a mediação da linguagem, tanto na compreensão da linguagem, seja ela escrita ou falada, quanto na expressão dessa linguagem. Uma das estruturas dentro dos lóbulos temporais que está intimamente relacionada à linguagem é a área de Wernicke. Quando essa estrutura sofre algum tipo de lesão, a pessoa consegue falar perfeitamente, mas nada do que ela diz faz sentido. Além disso, ela perde toda a capacidade de compreensão da linguagem. Dentro dos lóbulos temporais, nós também encontramos o córtex auditivo, que, como o próprio nome diz, está intimamente relacionado à nossa audição. O último dos 4 lóbulos cerebrais são os lóbulos occipitais. Os lóbulos occipitais são responsáveis por diversos aspectos de uma única complexa função, a nossa visão. Aqui, porém, eu estou me referindo à visão consciente, ou seja, é aquilo que você viu e sabe que viu. Em relação à visão inconsciente, isso terá que ficar para uma próxima aula. Como eu disse no começo do vídeo, os hemisférios do nosso cérebro possuem sim algumas diferenças, então vamos entender isso mais a fundo. O hemisfério esquerdo do cérebro está mais envolvido em processos analíticos, percepções orientadas para os detalhes, sequenciamento de ideias e tende a estar mais ligado aos processos racionais do nosso cérebro. É no hemisfério esquerdo também que você encontra processos mais formais da linguagem, como a gramática, pontuação, sintaxe e outros fatores. Já o hemisfério direito do cérebro está mais envolvido em processos difusos, intuitivos, não lineares, mais emocionais e a sua percepção é voltada para o todo e não para o detalhe. É no hemisfério direito também que você encontra processos mais emocionais da linguagem, como a ironia, sarcasmo e outros fatores similares. Se nós olharmos para o cérebro novamente, perceberemos que os dois hemisférios são interligados por uma estrutura chamada corpo caloso, que funciona como uma ponte de fibras para ligar as informações passadas entre os dois hemisférios. A título de curiosidade, sabe o que acontece quando nós cortamos o corpo caloso, separando totalmente os dois hemisférios? Nesse caso, é como a pessoa se transformasse em duas consciências, ou seja, ela deseja andar para a direita, mas as suas pernas caminham para a esquerda. Apesar dessas diferenças entre os hemisférios, eu quero que você entenda que as disparidades são muito sutis, sendo somente um pouco mais evidente quando o assunto é a própria linguagem. Portanto, aquela história que o hemisfério esquerdo é somente racional, que o direito é somente emocional e que algumas pessoas terão um cérebro direito ou esquerdo mais desenvolvido é uma grande mentira. Os dois hemisférios do cérebro vão conversar o tempo todo para que a nossa realidade seja construída. E o mesmo acontece com cada área mencionada ao longo dessa aula. Ou seja, o nosso lobo occipital, por exemplo, está assim mais relacionado à visão. Apesar disso, essa área possui diversas outras funções e essa região também estará em constante comunicação com outras áreas do cérebro, trabalhando como um todo e não de forma isolada. Por isso, sempre que alguém disser coisas como existe uma região do amor no cérebro, existe uma área da felicidade, ou qualquer coisa muito específica e isolada, como o hormônio da felicidade, saiba que isso não está totalmente correto, pois como eu disse, cada área do nosso cérebro interage com diversas outras áreas. Bom, eu acredito que para uma primeira aula nós já tivemos bastante informação, mas eu quero te fazer um grande convite. Se você é o tipo de pessoa que gosta de estudar sobre a mente, o cérebro, o comportamento humano e o desenvolvimento pessoal, clique no primeiro link da descrição e conheça a plataforma Faculdade da Vida, que hoje é a maior escola de crescimento pessoal do Brasil com base em ciência. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo numa próxima aula ou dentro da plataforma. Até logo!